Capítulo 1. Orando para conhecer a vontade de Deus para a sua vida. Até onde me lembro, eu acordava todas as manhãs com uma imensa sensação de pavor. É o mesmo sentimento que você tem quando acorda pela primeira vez depois que alguém que você ama morreu de forma trágica e repentina. A realidade da tragédia começa a invadi-lo completamente e você percebe que não era um sonho ruim. Afinal, você deseja com todo o seu ser que não seja verdade, mas é. E você precisa aceitar. A ideia de encarar o dia traz um peso de depressão tão grande que é necessário fazer um enorme esforço simplesmente para sair da cama. É exatamente assim que eu sempre me sentia, ainda que ninguém tivesse morrido. Ninguém, isto é, exceto eu. Eu estava morrendo diariamente, podia sentir isso, mas não sabia o que fazer a respeito. Ninguém jamais viu minha luta, por isso eu fingia que estava tudo bem, e acabei ficando muito boa nisso. Mantinha-me ocupado o máximo possível, na companhia de tantas pessoas quanto fosse possível, a fim de criar o máximo de distração, para que eu não tivesse de sentir a terrível inutilidade da minha vida. Mas sempre havia aquele momento de extrema solidão, quando não havia qualquer ruído ou atividade, quando eu despertava do sono para a consciência. Nesses momentos, acordada, o silêncio ensurdecedor expunha a futilidade da minha vida, e era insuportável. Frequentemente pensava em suicídio como meio de escapar, porque não queria acordar novamente com aquela terrível sensação e ter de enfrentar outro dia. Certamente eu não conseguiria imaginar que as coisas poderiam ser diferentes do que eram. Eu havia passado a vida inteira tentando me transformar e mudar as circunstâncias, e achava que era completamente impotente para fazê-lo. Já fazia muito tempo que considerava a maneira como eu era e a forma como minha vida estava prosseguindo totalmente inaceitáveis, e não conseguia ver outra saída. É claro que eu havia passado por uma exaustiva busca a fim de encontrar um significado para minha vida. Contudo, o Deus que eu estava procurando em minhas práticas ocultistas era fraco e distante. Um Deus que realmente não poderia fazer nada por mim, a menos que eu fosse boa o suficiente ou bem instruída, ou satisfatoriamente religiosa, ou inteligente o bastante para chegar até ele de alguma forma e provar que era digna. Estava bastante certa de que ele tinha coisas mais importantes para fazer do que me ajudar. Ao perceber que não tinha nenhum Deus ou qualquer outra pessoa para vir em meu socorro, decidi que tudo cabia a mim mesma. Eu estava no comando do meu destino. Eu precisava me tornar aceitável para os outros. Eu precisava transformar minha vida naquilo que deveria ser. O problema é que eu sabia que não conseguiria fazer isso. Fui cantora e atriz de televisão por cerca de 8 anos e estava achando cada vez mais difícil me esconder atrás de qualquer uma dessas ocupações durante qualquer período do tempo. O vazio dentro de mim estava crescendo em um ritmo alarmante. Sentia-me tão frágil que sabia que não iria demorar muito tempo para que eu rachasse como uma casca de ovo. Certo dia fui convidada para cantar em uma série de sessões de gravação para um musical cristão. Fiquei contente para conseguir um trabalho e por se tratar de uma gravação, que era muito mais fácil do que o exaustivo cronograma de trabalho de um programa de televisão. Naquela época, os programas de TV eram transmitidos ao vivo, de forma que a programação de ensaio era intensa. Você precisava decorar a coreografia, os diálogos e as músicas que seriam cantadas de forma perfeita, a fim de não cometer nenhum erro quando as câmeras estivessem filmando e você estivesse sendo visto ao vivo por milhões de pessoas. Quando cheguei ao estúdio de gravação para a primeira sessão, ele estava repleto de pessoas que, em sua maioria, eu nunca vira antes. Havia uma sessão de paz, calma e todos eram amigáveis, calorosos e acolhedores, bem diferente do que eu estava acostumada na televisão. Meu espírito começou a se elevar imediatamente. Isso foi incrível, porque a sessão acontecia bem cedo pela manhã, o que significa que não tivera muito tempo para desenvolver minha tradicional depressão matutina. Durante o primeiro intervalo do dia, conheci cantores, músicos e pessoas da equipe de gravação. Todos possuíam determinadas qualidades em comum que me pareceram muito interessantes: simplicidade, senso de plenitude e determinação.
Alguém poderia perguntar como uma pessoa como eu conseguia se identificar com um senso de plenitude. Não sei como explicar, mas posso dizer apenas que aquela sensação estava em nítido contraste com meu próprio vazio. Também era capaz de perceber que eles não estavam usando drogas, álcool e não havia promiscuidade. Novamente, um grande contraste ao que eu estava acostumada. Minha amiga Terry era a contratante da sessão, o que significava que ela era responsável pela sessão de todos os cantores. Ela era uma das melhores cantoras do estúdio de Los Angeles e eu havia trabalhado com ela muitas vezes. Ela sempre fazia o vocal principal e eu ficava ao seu lado com a segunda voz. Acho que ela gostava de trabalhar comigo porque eu nunca tentei competir com ela. Ao contrário, reconhecia sua competência e tentava fazer o melhor acompanhamento possível. Ela ficou ao meu lado durante a sessão porque sabia que eu não conhecia muitas pessoas que estavam ali.